Olá, bem-vindos. Passando para falar recentemente aconteceu de um aluno que chamou o professor de macaco, e aí o professor se levantou, saiu de sala de aula e foi até a delegacia e deu queixa, né, do aluno. E aí, após dar a queixa do aluno, ele foi chamado pela direção da escola e pelos pais para dizer assim, poxa, para tentar conversar e dizer para ele, mas ele é criança. E ele falou, olha, a questão não é comigo, vá na justiça, se resolvam lá. O que acontece? Sempre que acontece um caso de racismo, os pais tentam falar com a pessoa, tentam falar com o professor, ou mesmo um amigo, uma pessoa que tem influência social na comunidade, tenta abafar a situação, tá certo? Quando vê que a situação já está sendo criminalizada. E crianças não nascem racistas, crianças aprendem a ser racistas, e certamente essa criança aprendeu a ser racista em casa, tá certo? Com os pais. Quando a gente não faz nada nessa situação, a gente valida essa situação de racismo, seja pessoas brancas ou a pessoa negra que não dá queixa, ela está validando, ou porque foi chamada pela família, ou pela escola, ou por um gerente de uma loja. Acontece aí nas grandes corporações, né? A gerência vem conversar, psicóloga e etc. A gente está validando. Eu achei bacana a atitude desse professor. Se vire, vá para lá, para a justiça, né? Ele não pode ser demitido, porque se ele for demitido, ele vai receber aí uma nota financeiramente, mostrando que a escola está validando o racismo, então a escola não pode demiti-lo. Na verdade, a gente não pode ser demitido de espaço nenhum, né? Quando a gente denuncia o racismo, você não pode ser demitida da escola, você não pode ser demitida do seu emprego, você não pode ser expulsa de uma sala de aula ou de uma escola, enfim. É isso, gente, porque aí vai dizer que aquela instituição está validando o racismo, porque é crime. Significa dizer que você que deu aqui já vai pegar um valor muito mais alto. A instituição não é que vai querer pagar. Então, qualquer ato de racismo, denuncie, porque você vai receber financeiramente, né? Vai pedir, né, esse valor financeiro, porque não basta só denunciar, precisa pesar no bolso. Mas, sobretudo, você não pode ser prejudicado de forma alguma quando você denuncia um racismo, porque a grana que vai se pagar é muito alta. Então, as pessoas estão se eximindo de pagar esse dinheiro. E aí tenta se eximir da culpa porque é criança, mas a criança é responsabilidade dos pais, a criança não vai responder, quem vai responder é o pai. Porque na verdade é a gente, pais, é a gente, família, no seio familiar, depois no seio escolar, que precisa educar essa criança. Porque a criança não nasce racista, se ela se tornou racista é porque os pais também são racistas, porque ela vive numa sociedade, numa comunidade racista, né? E ninguém está fazendo nada para combater o racismo ali naquela instituição. E outros casos também foi o contrário, professores que denunciam alunos, né, porque não querem aceitar a prova, não querem ser ensinados por um professor negro também. Os professores têm, inclusive aqui em Cachoeira, na Bahia, teve um caso recente de um aluno que não quis aceitar a prova da professora negra na faculdade do Recôncavo Baiano, e todos os outros alunos foi a favor da professora, foi testemunha em sala de aula junto com a direção, né? A coordenação veio e apoiou a professora. E recentemente também foi o caso do contrário, do professor que cometeu um crime contra o aluno, né? O professor que se calou em sala de aula, não disse nada. Foram cometidos numa escola em São Paulo, né? Escola pública, foi cometido o crime de racismo, de mandar as crianças voltarem para a senzala, e o professor ali se calou, não disse nada, e o professor foi demitido da sala de aula. Por quê, gente? Porque o professor dentro da sala de aula, ele é autoridade, então ele tem que se impor e tem que propor e tem que fazer alguma coisa de combate ao racismo. Ao contrário, esse professor deveria chamar a coordenação e junto com a coordenação ir até a delegacia para dar queixa daqueles alunos brancos de escola pública racista, né? Era uma escola pública, não interessa, vamos dar queixa daquele aluno e os pais se virem, entendeu? Não é o professor se calar, quando o professor se cala, ele está validando aquilo, e a gente não pode validar mais esse tipo de coisa num século que a gente está, em pleno 2025, isso é crime, precisa ser apurado e a gente precisa denunciar, e todos precisam tomar consciência disso, né? Ainda que você seja racista como você quiser, só não fale, só não exponha, seja racista caladinho ali, ó, no miúdo, entendeu? Calado. Quer ser racista, seja calado, você só não vai poder expressar, você vai poder ser quando você quiser, você só não vai poder expressar. Tá certo? E é sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, dê o seu like, me siga para mais e vamos continuar denúncias o tempo todo e diga não para o racismo. Abraço.